Bom dia a todos do sexto ano. Vamos lá, iniciando mais uma aula. Continuamos no assunto sobre expressões numéricas. E hoje eu vou resolver mais uma questão com vocês, tá? Só que aqui é uma questão um pouquinho mais diferente da aula anterior, é mais parecido com a primeira aula, onde eu tenho um problema. Desse problema eu vou construir a expressão numérica e posteriormente eu consiga resolver, tá certo? Então vamos lá. Iniciando aqui. Em certo país, os trabalhadores recebem dois salários mínimos em dezembro: o salário normal e o chamado 13º salário. Se a pessoa trabalhou os 12 meses do ano, os dois salários serão iguais. Se a pessoa trabalhou uma fração do ano, ou seja, parte do ano, o 13º salário corresponderá a essa fração do salário normal, certo? Se o salário normal de uma pessoa é R$ 516 e ela trabalhou 7 meses desse ano, quanto ela vai receber do 13º? Certo? Então, explicando. Nesse mês ela recebe o salário dela e o 13º. Se ela trabalhou o ano todinho, esse 13º vai ser igual ao salário. Se só trabalhou uma parte, o 13º vai ser proporcional. Trabalhou 6 meses, ou seja, metade do ano, vai ser metade do salário, e assim por diante. Aqui ele disse que trabalhou 7 meses. Então vamos lá, como eu vou resolver isso aqui? Primeiro eu tenho que descobrir o quanto que ele receberá referente ao 13º salário, que eu sei que corresponde a 7 meses do ano. Como eu transformo esses 7 meses em fração? Então vamos lá, esse trabalhou não trabalhou o ano inteiro. 12 meses ele trabalhou 7. Então, se eu tenho 12 meses e trabalhei só 7, a fração correspondente a esse período é 7 sobre 12, ok? Então 7 sobre 12 corresponde ao quanto que ele trabalhou no ano, que representa o proporcional ao 13º salário. Então vamos lá. Como a gente já sabe o que corresponde ao 13º, que é 7 sobre 12, basta agora calcularmos 7 dozeavos de 516, que esse é o salário dele, tá ok? Como é que eu calculo isso? Então vamos lá. 7 12 de 516, como podemos calcular isso aqui? Da seguinte forma. Primeiro eu vou descobrir o quanto vale um mês de salário dele, tá? Para depois descobrir quanto vale 7. Para me descobrir quanto vale um mês de salário dele, basta eu pegar o salário e dividir por 12. O ano não tem 12 meses, então se eu pego o salário e divido por 12, eu sei o quanto ele ganha em um mês. Então vamos lá, 516 dividido por 12 dá 43. Então eu sei que ele recebe 43 por mês. Se ele trabalhou 7 meses, ele vai receber proporcional. Então basta eu pegar os 43 que eu achei de um mês e multiplicar pelos 7 que ele trabalhou. Então 43 vezes 7 é igual a 301. Então quanto que ele receberá do 13º salário dele? 301, ok? Então, com isso eu consigo saber o quanto que ele recebeu. Desta forma, primeiro eu tive que entender a questão, transformar para uma expressão numérica para mim poder calcular, certo? Vai aparecer questões desses problemas, onde você tem que ler, raciocinar um pouco para poder resolver, certo? Se ficou alguma dúvida, volta aí o vídeo para rever a questão. E aqui, mais um exemplo, vamos lá. João Carlos é operário e seu salário é de apenas 520 por mês. Gasta um quarto, tá aqui ó, 1/4 com aluguel e 2/5 com a alimentação da família. Esse mês ele teve uma despesa extra. 3/8 do seu salário foram gastos com remédios. Sobrou dinheiro? Aí que tá. Então você vê que ele tem um salário e o salário dele é dividido com aluguel, alimentação e esse ainda teve um gasto extra. Note que tudo isso, o gasto dele com aluguel, o gasto com alimentação, o gasto com despesas extras,
vieram em forma de fração. Então, para isso, você tem que calcular tudo em forma de fração para depois saber se sobrou dinheiro ou não. Então, vamos lá. O primeiro que eu vou calcular é referente ao aluguel. Ele gasta um quarto do que recebe. Então, eu vou calcular um quarto de 520. Então, vem aqui, ó. Um quarto de 520. Como eu faço? Primeiro eu pego o valor total e divido por 4, certo? Igual eu fiz no exemplo anterior, para saber quanto vale uma parte. Então, 520 dividido por 4 e depois multiplico por 1. Por quê? Porque é uma parte aqui do numerador. Então, fica 520 dividido por 4 vezes 1, que eu encontro 130. Então, 130 é referente a um quarto, ou seja, é o que ele gasta de aluguel. Agora vamos saber o quanto ele gasta com alimentação. De alimentação é 2 quintos. Então, eu vou calcular 2 quintos de 520. Como é que eu faço? Eu pego 520, divido por 5, para saber quanto vale uma parte, depois multiplico por 2, porque eu estou usando duas partes de 2 quintos. Então, vamos lá. 520 dividido por 5 vai dar 104, e 104 vezes 2 dá 208. Então, aqui também eu tenho o quanto ele gastou com alimentação. Agora vamos saber quanto foi as despesas extras. Então vou calcular 3 oitavos de 520. Como que eu faço? Eu pego 520, divido por 8 e multiplico por 3. Então, 520 dividido por 8 vezes 3, você vai encontrar 195. Acabou a questão? Não. Aqui eu sei o quanto ele gastou de aluguel, quanto ele gastou de alimentação e quanto ele gastou com despesas extras. Agora vamos saber se sobrou alguma coisa. Como? Somando tudo isso. Eu vou somar 130 mais 208 mais 195. E aqui eu vou encontrar que... E aqui eu vou encontrar quanto? Então vamos lá. Ao somar eu vou encontrar 533. Então vamos lá. Se meu salário foi 520 e com tudo eu gastei 533, sobrou alguma coisa? Não. Então ficou devendo. Ficou devendo quanto? Ficou devendo R$ 13, que foi o que passou do salário dele, certo? Então é uma questão que você tem que ler, interpretar e depois calcular o que se pede, tá bom? Então tem que ter atenção. Espero que vocês tenham entendido a questão. Realizem a atividade que está para casa hoje, tá? Até mais.